Depois de ter explicado um pouco sobre como funciona as bases do fluxo de trabalho do GNOME, eu gostaria de falar um pouco sobre a instalação de aplicativos. Então vamos aqui a uma atividade, vamos abrir uma nova atividade e vamos aqui na loja de aplicativos do GNOME. Então vamos aqui carregar ele. Ok, aqui está ele. Dar as boas-vindas, é a primeira vez, né? E vamos navegar aqui nos programas. Vamos colocar isso numa nova atividade, porque essa tela já está cheia, né? Vamos aqui, vamos colocar ela aqui na última atividade e vamos direto para ela. Ok. A primeira coisa que ele pergunta aqui é sobre habilitar repositórios de programas de terceiros. O que vem isso? Eu vou fechar isso aqui, não vou habilitar agora, mas vamos explicar primeiro o que é uma loja de aplicações. No ambiente Windows, se você está acostumado, você tem também uma loja de aplicativos, mas não é apenas aquela, né, do Windows Marketplace, né? Você também pode baixar setups, né, executáveis da internet e fazer o famoso Next, Next, Finish, né? Que é próximo, próximo e finalizar. É assim que os programas são instalados na maior parte dos computadores com Windows. Você precisa saber que no ambiente Windows é assim, mas os outros ambientes podem não ser assim. No ambiente Linux, há muitos anos, né, as pessoas trabalham com repositório de programas. O que é um repositório de programas? É um endereço na internet onde se coloca pacotes de programas e você tem acesso a um catálogo de programas, né? Antigamente haviam programas como, por exemplo, Synaptic, onde você listava o que você queria e ele ia até o repositório, baixava e instalava para você. Tá? Isso é bastante prático, sempre funcionou legal, mas com o advento de muitas distribuições e muitos formatos de empacotamento, surgiu um formato chamado Flatpak. O que ele é? Ele é um formato universal onde a maior parte das distros suportam ele. Então, ao invés de você instalar um arquivo .deb no sistema Debian ou Ubuntu, ao invés de você instalar um .rpm no Fedora ou Red Hat, você tem um Flatpak para qualquer outra distribuição. Então essa loja do GNOME é baseada em uma loja onde o formato principal é o Flatpak e o formato RPM, ok? Então quando nós listamos um aplicativo qualquer, por exemplo, eu vou pegar aqui esse Home Bank, né? Note que não aparece aqui qual é a fonte de onde ele será instalado. Quando nenhuma fonte, normalmente apareceria aqui no canto, é exibida, é porque ele vem no formato .redhat, que é o formato RPM, tá bom? Por que isso é importante? Porque nós vamos agora, daqui a pouquinho, vamos habilitar outros repositórios. Então vamos a uma explicação rápida. Se eu clicar aqui na repositórios de programas, eu vou ver aqui o que? Primeiro, a opção de instalar repositório de terceiro, já falo sobre ele. E mais embaixo eu vejo alguns repositórios habilitados, enquanto outros estão desabilitados. Olha só, normalmente alguns que estão habilitados fazem parte já da distribuição e não há nada de errado com isso. Cada repositório habilitado tem seus próprios programas. Tá? Se outros repositórios forem habilitados, normalmente sobe-se a quantidade de programas, porque suponhamos que tenhamos programas diferentes em cada repositório. O repositório Fedora tem uma série de aplicativos que, por exemplo, o Fedora Updates Testing, por exemplo, pode não vir a ter. Tá? Esses aqui são os repositórios, mas o que você notar são muito poucos. Né? Se você habilitar repositório de terceiros, o que vai acontecer? O sistema vai acrescentar outros repositórios aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses repositórios. Vamos mandar procurar aqui um aplicativo chamado Google Chrome. Ele não existe. Agora, por que ele não existe? Porque o Google Chrome é um software proprietário e, por padrão, as maioria das distribuições não habilitam repositórios assim. Mas, se eu vim aqui em repositório de terceiros
e pedir para ele instalar repositório de terceiros, ele vai instalar alguns repositórios, como por exemplo repositórios do Google, para você poder instalar os aplicativos do Google, como o Google Chrome. Ele vai acrescentar repositórios como por exemplo a loja de jogos da Valve, né, o Steam, né, e também do NVIDIA. Eu me lembro desses três, tá? Para você poder instalar os drivers da NVIDIA, né, que são proprietários. Eu vou habilitar aqui em instalar, né, e além dele instalar os repositórios, ele vai atualizar, né, o catálogo de programas. Seu catálogo de programas provavelmente vai subir, né, depois disso. Né? Então vamos aguardar aqui a instalação e já já nós vamos observar, né, a lista de programas como vai mudar agora. Olha só, já começamos a ver repositórios novos aparecendo aqui. Tá vendo? Olha, o repositório como, por exemplo, para o PyCharm. PyCharm é uma ideia muito famosa para quem programa em Python. Eu uso, eu recomendo, realmente ela é muito boa. O repositório do Google Chrome, né? O repositório da NVIDIA, para você instalar o seu driver da NVIDIA, e um non-free Steam, né? Que é o catálogo de jogos, né, para os programas de jogos da Steam. E pode haver até outros aqui que foram acrescidos, tá? Muito bem. Note que esses 4 eles foram acrescidos, mas eles estão desabilitados. Isso significa que você não vai ver ainda os programas, né, que estão dentro deles, está certo? Parcialmente. Às vezes, algumas distribuições, como a Fedora, tomam determinadas atitudes que é meio difícil de entender. Vem aqui, ó. Se eu procurar o Google aqui, Chrome, será que eu vou achar? Vamos dar uma olhadinha? Eu acho. Mas como é que eu posso achar ele se o repositório aqui, para o Google, está desabilitado? Pois é, para facilitar a vida do usuário, né, aqueles programas que são muito populares, né, a distribuição às vezes toma determinadas atitudes. Se você, por exemplo, ela catalogou o Google Chrome, embora esteja desabilitado, você ainda não conseguirá instalar o Google Chrome. Mas por quê? Porque ele sabe do Google Chrome, mas não sabe que repositório está, porque o repositório está desabilitado. Mas se você vir aqui e mandar instalar o Google Chrome, vamos fazer isso agora. Olha só, eu vou clicar em instalar e aí ele vai pedir para que você habilite aquele repositório que está desabilitado. Nós deixamos desabilitado. Se você cancelar, a instalação não vai prosseguir. Se você clicar em habilitar e instalar, ele tanto vai habilitar aquele repositório como ele já vai instalar também o programa. Lembrando que o repositório não é apenas para instalar programas, ele é também para mantê-lo atualizado. Então, uma vez que você instalar o programa pela primeira vez, o repositório é habilitado. Dali em diante, ele sempre que houver uma versão mais recente do que você tem instalado, ele vai pedir para atualizar. Então, é análogo ao Windows Update, só que o Windows Update, em geral, só funciona para os aplicativos da Microsoft ou os aplicativos instalados no marketplace dele. Aqui é similar porque ele instala não apenas atualizações do sistema, mas atualizações também do programa. Pronto, já temos o Google Chrome instalado. Se eu voltar aqui e clicar aqui, ó, em repositório de programas, você vai ver que o repositório do Google já está habilitado. Tá? Se você for instalar o PyCharm, será que eu acho o PyCharm aqui? Eu não acho o PyCharm. Né? É engraçado, porque o Google Chrome eu acho, né? Mas o PyCharm que está dentro desse repositório aqui, muito provavelmente, né? Eu não acho. Então, essas atitudes que a Distro toma é somente para aquelas coisas que o usuário novato, eles acham que terá dificuldade, né? Então, o Google Chrome é muito popular, então é bom habilitar. Muito bem, agora você sabe que essa aqui é uma loja. Agora, vamos olhar aqui um programa em especial. Vamos usar o GIMP, que é um programa muito popular, que já está instalado nesse computador. E vamos notar aqui que para ele aparece aqui fontes. Está vendo esse fontes aqui? Esse programa, isso está indicando que esse programa pode ser instalado tanto do projeto
Flatpak da Fedora como via RPM, aqueles empacotamentos clássicos que eram já da distribuição há muitos anos. E que essa versão foi instalada do Flatpak do Fedora. Mas o catálogo do Flatpak para distribuição Fedora, ele é acurado pelo time do Fedora. Existe na internet, né, o FlatHub, que é um hub, né, de programas, né, centralizados, que tem uma curadoria, né, maior, que não tem apenas os programas que a Fedora achou que deveriam estar catalogados nesse programa. Então, de certa forma, a loja de programas não está limitada, você pode acrescentar outros repositórios. Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos aqui carregar aqui o nosso navegador. Né? Ele já está até aqui, né? Deixa eu colocar isso daqui. Vamos só porque eu vou colocar ele aqui. Acho que está aqui, né? Vamos aqui. Não está aqui. Está no próximo. Muito bem. Então aqui está o navegador. Então vamos aqui procurar o FlatHub. Né? Aqui está o FlatHub. Este é um outro repositório. Imagine que você é programador e você quer aproveitar e colocar, né, novamente, né? Olha só que eu fiz aqui, eu acabei fazendo, nem mostrei para vocês, né? A tecla Super Alt, direita ou esquerda para poder maximizar, minimizar, mudar, né, trocar de programas. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, FlatHub maximizado, Super Alt para cima, né? Tá? Então, aprenda, né? Então, é super para cima, aliás, né? Então, tá aí, para lá, para cá, tá? Então, eu tô aqui. Então, você é um programador, você desenvolve um programa comercial ou livre, enfim, e você deseja publicá-lo. Então, nesse site FlatHub, você pode, né? Aqui tem instruções que permitem, se você seguir elas direitinho, como você publica, né, um programa ou um empacotamento. Então você faz o seu programa, empacota ele, né, e depois você vai poder fazer a manutenção do seu programa por aqui. Né? Então você pode até criar uma cópia, né, um mirror do FlatHub apenas para o seu aplicativo. Isso é muito interessante. Tá? Vamos voltar lá. Tá? Agora, se você quer apenas usufruir do programa, basta ir aqui, ó, Quick Setup, né? E aí escolhe qual a disk que você está usando. Eu uso o Fedora, é esse daqui, clico, né? E aqui tem um comando, né, que se eu pegar ele, apenas copiar e executar, eu vou estar acrescentando um repositório do FlatHub. Então o que vai acontecer? Se eu for executar esse programa, né, aqui, vamos colar. O que vai acontecer aqui? Ele vai adicionar um repositório de programas à minha loja do GNOME. Né? O FlatHub é o nome da loja. Vamos confirmar aqui. Está feito. Feito. Agora, vamos voltar de novo lá no aplicativo. Vamos voltar aqui. Lembre-se, use o atalho. Aqui, muito bem. Né? Vamos aqui agora nessa lojinha aqui. O GNOME, lembra do GIMP? O GIMP está aqui ainda. Opa, tem alguma coisa demorando. Porque eu acabei de instalar um novo repositório, ele está atualizado. Vem aqui no GIMP agora. Lembra do GIMP? Nós tínhamos aqui o Flatpak do time Fedora, nós tínhamos RPM, e note agora, olha só. Nós temos agora uma opção de instalar o GIMP através do FlatHub. Então agora nós temos uma terceira opção de instalar. Tá? Aqui, quando ele fala stable, tá? Porque a versão pode ser diferente, né, em cada um desses repositórios, tá bom? A versão RPM nunca diz qual é o ramo, né, mas a versão Flatpak eles dizem, tá bom? Então agora, se eu quisesse, por exemplo, instalar o Firefox, olha só que interessante, ó. Firefox já está instalado, mas agora eu tenho dois Firefox. Que chato isso, né? Eu tenho instalado esse
que foi instalado dos pacotes RPMs do time Fedora. Tá? E eu tenho do time Fedora também o Flatpak. Não, olha só. Mas o próprio time da Mozilla resolveu empacotar, né, o seu Firefox lá no FlatHub. Como ele tem descrição diferente, ele está anotado separadamente. E se eu for nessa versão aqui, não mostra, né, da onde ele virá, porque só existe uma opção, que é o FlatHub. Né? Para você saber disso, ou saber quais são as versões, você pode descer um pouquinho mais, né, e ler as instruções aqui, tá bom? Então, é assim que funciona a loja, né, de softwares do GNOME. Lembrando sempre que você instalar daqui é mais seguro. Tá? Você pode instalar um pacote que você baixa, um RPM, um arquivo .deb lá da internet, fazer como faz o Windows? Pode. Só que você não tem a garantia da curadoria que separou esse aplicativo e fez alguns testes automatizados. Então, em geral, é menor o risco de segurança se você instalar do FlatHub ou da loja, né, do próprio time Fedora. Tá? A mesma regra se aplica, por exemplo, às lojas, né, do Snap, que vem com Ubuntu ou outras distribuições assim. Ok? Então, nesse artigo você já aprendeu o que é GNOME, como usar o menu de atividades, como é o fluxo de trabalho dele e a sua loja de programas. Ainda não entramos na área de desenvolvimento, já está próximo. Continua tendo paciência que a gente vai falar já já sobre isso.